Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me o teu poder, por de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero descer diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, teu poder, pois assim eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos. Uma das melhores partes, né? Todas são boas. E agora a gente vai melhor. Ouvir a preciosíssima, poderosa, infalível palavra. Que Deus, mais uma vez, possa usar este maravilhoso vaso. É benefício a essa congregação. É benefício a todos os lares, irmãos e todos quantos ouvem a palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi uma luta para tirar esse ruído do celular. E eu ainda não consegui identificar de onde sai. Santo e eterno Deus, Pai Celestial. Neste momento, Senhor, nós mais uma vez rogamos a Ti, Senhor. E te pedindo, ó Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite. Continua conosco, Senhor, neste culto maravilhoso, ao qual o Senhor tem preparado, Senhor, esta oportunidade. Nós somente agradecemos, ó Pai, por este momento. Agora te pedimos, ó Pai, uma bênção especial diretamente do céu, ó Pai. Que o Senhor fale, Senhor, através desse vaso, Senhor, para o teu povo. Tanto os que estão, Senhor, na nave desta igreja e aqueles que estão pela internet. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que não seja eu, mas sim o Senhor. E que essas pessoas também, Senhor, possam dar crédito, Senhor, não olhando para a pessoa de Henrique, Senhor, que vai transmitir a Tua palavra, mas que eles possam enxergar, Senhor, que há um vaso falando para o Seu povo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguém enfermo, pedindo cura, seja curado. Se tiver alguém querendo ser liberto, seja liberto. Que o Senhor possa tocar no coração nesta noite e nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Nós vamos meditar em Mateus. Que bom, né, irmão? Feriado. E Deus tem dado essa honra para a gente podermos estar juntos e cultuando hoje. Enquanto pessoas buscam se alegrar de outras formas, buscam esquecer os seus problemas de outras formas, eu já botei aqui, seus belos prazeres
com bebida, com festas, entre outras e outras coisas, nós optamos por estar na casa de Deus. Nós optamos por buscar o Senhor. Nós optamos por dedicar mais um dia para o Senhor. Isso é o que importa. E que esse amor de Deus, ele continue em nossos corações e nunca venha faltar esse amor, esse desejo de buscar as coisas de Deus. Isso é importante nas nossas vidas. Eu vou meditar no livro de Mateus 13, 57. Mateus 13, 57. Existe um ditado que o pessoal fala, né? Mas a gente vai ver aqui, à luz da Bíblia, que não é da forma que o pessoal fala. É de uma outra forma. O pessoal fala que profeta de casa não tem honra, né? Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Mateus 13, 57. É isso mesmo? É 13, 57. Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Podeis assentar. Por que, irmão Henrique, você vai trazer essa mensagem hoje? Eu estava meditando e muito meditei, só que eu não sabia onde encontrava essa passagem. E eu confesso para os irmãos que até o momento que eu estava aqui arrumando o som, eu não tinha encontrado essa passagem. Mas eu queria pregar sobre isso. Eu falei, se eu achar essa passagem, eu vou pregar sobre isso. Por quê? No trabalho, tem uma senhora que ela é, eu vou dizer assim, de um outro partido, ao contrário do nosso. Não sei se os irmãos entenderam. Ela busca outros deuses, pronto, esclareci. Mas ela gosta de festa, de beber, tudo que lá não proíbe. Que a gente sabe que para Deus isso é errado, ao qual nós não fazemos tais coisas. Mas essa pessoa fala em nome de Jesus. Em vez em quando ela fala em nome de Jesus. Algo que ela quer. Benefício ao qual ela quer. E chegou um cidadão lá, cantor de pagode, e aí profetizou para ela. Não sei por que eu parei aqui, não sei por que eu estou dizendo isso para você, mas eu te digo, confia no homem, que você vai conseguir. E aí ele falou outras e outras coisas lá, e ela ali tomou posse daquilo, e disse... E aí, depois que esse cidadão foi embora, ela pegou o celular, correu, ligou para o marido e disse que falaram isso e isso para ela, que era para ela confiar no homem, ou seja, ela ligou para várias pessoas para dizer, ela abraçou aquilo ali. Como que
Deus tivesse falado no coração dela, no íntimo dela, tudo o que ela queria ouvir. Ela ainda disse assim, era tudo que eu precisava ouvir, que eu queria ouvir, eu ouvi. E não esperava que vinha dessa pessoa, um cantor famoso de pagode. E aí eu estava meditando, né, porque eu trabalho num ambiente, já sabe que eu sou um cristão, tiro dúvida quando me pergunta, e sempre eu estou falando de Jesus. Mas a minha palavra, para eles, não tem crédito. Por quê? Estamos trabalhando junto, somos pessoas do mesmo nível, e assim acontece diariamente, sucessivamente, sempre a gente vê essas coisas. Então é por isso que falam que profeta de casa não tem honra. Mas isso é motivo de nós baixarmos a cabeça? Não. Isso é motivo de, não vou falar mais, porque não acredita em mim, pelas minhas condições financeiras, pelo meu nível de pessoa que eu sou, considera ser igual ou inferior, e aí não dá crédito. Mas Jesus, ele também passou por isso. Jesus passou por isso, e por isso que ele escreveu isso aqui, esse versículo. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, a gente vai buscar aqui esclarecimento mais e mais sobre esse assunto, e a gente vê que, muitas das vezes, pessoas deixam de receber cura, milagre, libertação, tudo isso porque existe uma incredulidade dentro e não crê no que a gente fala. Não dá crédito à nossa pregação. O significado do ditado: familiaridade gera desprezo. A gente vê isso diariamente, até mesmo na nossa família. As pessoas mais próximas de você conhecem sua fraqueza, seu passado e a sua rotina. Por isso, acha difícil enxergar sua evolução ou valorizar o seu talento. Falta de crédito. Muitas vezes, um conselho seu é ignorado por parentes ou amigo, mas se um estranho disser a mesma coisa, eles acreditam imediatamente. Se vocês não sabem, esse homem que o pessoal diz que é profeta, existe essa mensagem que eles pregam, lá na terra dele, para você ter ideia, ele não é conhecido. Ele é conhecido como um pregador daquele tempo. Mas ele não é reconhecido como um profeta. Então, um conselho, muitas das vezes, um parente nosso, um irmão, mãe, pai, amigo, próximo de nós, a gente está vendo que ele precisa de seguir o conselho de Deus, faça assim, a gente está vendo que ele está ali, passando uma dificuldade, a gente fala, ele não dá crédito. Por quê? Olha para nossas condições e acha que a gente é inferior para dar tais conselhos. Reconhecimento externo. É muito comum que uma pessoa precise fazer sucesso fora de sua comunidade ou de sua casa, para só então ser respeitada por quem está perto.
Jesus disse isso quando voltou à sua cidade natal, Nazaré. Ele começou a pregar na sinagoga e as pessoas ficaram admiradas, mas logo começaram a duvidar dele, dizendo: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Está escrito em Mateus 13, 55. E ali não deram crédito, porque José era apenas um carpinteiro. Maria também era uma pessoa humilde, fraca em condições. Então, chega Jesus pregando, eles não quiseram dar crédito. Eu vou dar crédito isso aí? Não deram crédito. Ele começou a pregar na sinagoga e as pessoas ficaram admiradas, mas logo começaram a duvidar dele, dizendo: não é este o filho do carpinteiro? Não se chamava sua mãe Maria? Por causa dessa incredulidade e falta de honra daquelas pessoas, o texto afirma que Jesus não pode fazer muitos milagres. Hoje não é diferente. Às vezes as pessoas perdem de receber bênçãos, perdem de receber cura, milagre, seja lá aquilo que ela almeja, por existir essa incredulidade dentro dela. Não colocando, olhando para a pessoa de Henrique e esquecendo que é a Bíblia que está falando. E aí perde de receber. Muitas das vezes está pela internet, muitas das vezes pode estar dentro da igreja ali, mas deixa isso passar e não toma posse. Mas se é um outro que aparece aí do nada, ou que tem o título de não sei o quê, que viajou para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, o mundo afora, de paletó, terno, gravata, a este ouve. E muitas das vezes, essa pessoa, vida no altar que é bom, nada. Só Jesus para ter misericórdia. Passagens bíblicas sobre a rejeição e superação. Existem passagens bíblicas de rejeição dessas pessoas, concernente à nossa pessoa, mas também tem passagens bíblicas de superação, como a gente superar essas coisas. Aqui estão as principais passagens bíblicas, onde Jesus cita essa frase, registrada em 3 evangelhos diferentes. É bom que vocês anotem, e se tiver um tempo em casa, medite, para não dizer que foi a pessoa de Henrique que falou, e não dar crédito, e perder uma bênção. E chegado à sua terra, Mateus 13, 54 a 58. E chegado à sua terra, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, como eu já tinha dito. Aí temos Marcos 6, 4 ao 6, que diz também, Jesus escreveu também, dizia um profeta: não fica sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e a sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos,
e admirou-se da incredulidade deles. Jesus admirou da incredulidade daquele povo. Porque Jesus estava ali ensinando, curando pessoas, porque tinha pessoas também que, como hoje, né, tem incrédulo, mas também tem quem crê. Então, os que creram, os que criam no que Jesus estava pregando, recebiam milagre, recebiam cura. Mas a incredulidade era maior, muito grande, ao ponto de Jesus dizer quão tamanha a incredulidade daquele povo. Mas a gente conhece um versículo bem conhecido que fala: bem-aventurado são aqueles que não viram, mas crê. Porque muitos viram e não creram. Nós hoje somos bem-aventurados porque nós não vimos, mas cremos. E por esse nosso crer, nós vemos os milagres acontecer. Em João 4, 43 ao 44, também diz: e 2 dias depois partiu dali, e foi para a Galileia, porque o mesmo Jesus testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Motivo espiritual. Por que essas pessoas não creem? Eu já falei, mas aqui está mais explicado. O motivo espiritual por trás da frase, um profeta não tem honra na sua própria terra, revela uma lei espiritual sobre o alinhamento do coração humano com o poder de Deus. A Bíblia mostra que a falta de honra bloqueia o agir de Deus, devido a 3 razões espirituais principais. Se eu, vaso, um pobre coitado, estou aqui pregando, mas existem pessoas próximas a receber um milagre. Está ali almejando, orou, almejando, seja na nave da igreja ou na internet. E de repente, dentro dela cria aquela incredulidade. Esse aí? Ah, já passou por várias igrejas? Esse aí? Estava na igreja tal? Hoje, depois estava na igreja tal? Agora está numa igreja aí que parece que quer ser pastor? Olha a incredulidade. Não toma posse e acaba perdendo a bênção. O que é que a Bíblia diz? Bloqueia a incredulidade. Bloqueia. Então tá aí as razões principais. Falta de honra bloqueia o agir de Deus devido a 3 razões espirituais e principais. O ambiente espiritual é afetado pela fé das pessoas. O texto de Marcos 6:5 diz expressamente que Jesus não podia fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade deles. Jesus é Deus. E, mesmo assim, ele, como Deus, a incredulidade do povo ainda bloqueava o agir de Deus naquele povo. Imagine um pobre coitado e igual a mim, como olham para mim. Como que Deus vai agir na sua vida se você está olhando para a pessoa de Henrique? Não olhe para mim, não quero que você olhe para mim. Olhe o que eu estou pregando. Creia no que está escrito. Deus escolheu operar na terra em parceria com a fé humana. Se você tem fé, você recebe.
A barreira, a incredulidade de quem conhece o profeta desde a infância cria uma atmosfera de dúvida. A dúvida fecha a porta para o sobrenatural, pois o milagre exige um coração receptivo e expectante. O milagre... cadê ele? Focou ali. O milagre exige um coração receptivo e expressamente, ou seja, um coração aberto e pronto para receber. No reino de Deus, o acesso aos dons de alguém depende de como você o honra. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe o galardão de profeta. Está escrito em Mateus 10, 41. Agora, os irmãos sabem diferenciar profeta, né? Você pode me ver como um profeta quando eu estiver pregando essa palavra. Eu posso ser um profeta pregador. Mas não aquele profeta vindicado. Há uma diferença. Há uma diferença do profeta pregador para o profeta vindicado por Deus. Os moradores de Nazaré não viam Jesus como o Messias e enviado por Deus, mas apenas como filho do carpinteiro. Ao rebaixarem a identidade espiritual de Jesus ao nível puramente humano, eles abriram mão do direito de receber o poder que operava nele. Você não consegue extrair virtude daquele que você desonra ou desvaloriza. Se Deus derramar sobre mim uma unção aqui de cura, e você aqui na nave da igreja ou pela internet estiver precisando de uma cura, nesse exato momento, se você estiver desonrando no seu coração a pessoa de Henrique, você perde essa bênção. Esse milagre não alcança você. A proximidade física e carnal cega as pessoas para a realidade espiritual. Para discernir as coisas de Deus, é preciso olhar além da carne. 2 Coríntios 5,16. A soberba humana faz com que os familiares e conhecidos pensem: quem ele pensa que é para nos ensinar? Nós o vimos crescer. O orgulho de achar que conhece a pessoa impede que eles reconheçam que Deus o mudou, capacitou, ungiu aquele indivíduo para uma missão. Henrique? Eu estou falando da minha pessoa, mas a gente sabe que muitos homens de Deus aí não é honrado como merecia ser honrado. Como é que a gente fala de como é honrar essa pessoa? Ver aquele homem com ministério. Por exemplo, o nosso pastor. Já teve pessoas que disse que não via ele como pastor. E a gente sabe que existe outros e outros que falam a mesma coisa. Desonra o homem que se dedica, se dedicou, que ora, que se coloca na posição de Deus. Aí a pessoa abre a boca e diz que não vê o ministério do pastor Heloísio como um ministério genuíno. Que Deus tenha misericórdia dessa pessoa. E aí existe o bloqueio, por isso que existe o bloqueio
e muitas das vezes passa por problemas, situações, e aí depois pergunta a Deus onde foi que eu errei, por quê. Está aí. Dá honra a quem tem honra. Todos nós temos um valor, do menor ao maior. Eu jamais posso olhar para a senhora e dizer que da senhora eu não aprendo nada, que da senhora eu não preciso, que da senhora eu não espero nada. Mas a gente sabe que tem pessoas desse jeito, que olha para a senhora sabendo que a senhora é uma pessoa humilde, e se a senhora chegar para falar, o conselho que eu te dou é que você faça assim, assim e assim. Mas por que a senhora não chegou? Deus manda te dizer, falando em línguas, não acredita. Mas chega um ou uma, todo desconcertado, fazendo barulho, fazendo com que o barulho do som estronde as portas e tudo mais, falando em línguas estranhas, que ninguém sabe se é língua dos anjos ou não, acredita, porque não sabe discernir o que é espiritual. São pessoas carnais, que muitas das vezes a gente encontra no nosso meio, dentro da igreja e tudo mais. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e nas vossas orações, não esqueça de orar por pessoas que são incrédulas, que não dá crédito à sua pessoa, e não baixe a cabeça porque você é ciente que Deus é com você. Jesus passou por esses mesmos problemas. Jesus teve que sair, Jesus saiu da sua parentela, depois que ele voltou, foi que o pessoal passou a ouvir ele e dar crédito. E aí que aconteceu alguns milagres. Amém? Que esse bloqueio nunca venha acontecer no nosso meio, por incredulidade, e que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro assim. Exatamente. No homem. Exatamente. Exatamente. Eu fico observando que essas pessoas ficam usando o nome de Jesus e a Bíblia é bem clara em dizer, não usar o nome de Jesus em vão, né? Não usará o nome do Senhor em vão. E essas pessoas ficam usando o nome de Jesus em vão, achando que está fazendo a coisa certa. Mas isso não me desanimou, só me fez refletir e ver como o povo são incrédulos e como o povo enxerga carnalmente as coisas e não consegue enxergar espiritualmente. Vamos orar e encerrar. Essa foi a mensagem de hoje. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu te agradeço por esse momento, ó Pai. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que não há, Senhor, nenhuma incredulidade no nosso meio. Ajuda nós, Senhor, a crer, Senhor, na palavra, do que está escrito. Ajuda nós, Senhor, a ver espiritualmente, Senhor, e não carnalmente. Não deixa, Senhor, que nós vemos a falha do irmão, da irmã, e deixamos de crer, Senhor, numa palavra. Deixamos de crer, Senhor, que aquela irmã é uma pessoa abençoada, é abençoado. Ó, Senhor, ajuda nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, se houver, Senhor, alguém enfermo,
e abrir o coração nesta noite, passando a crer, Senhor, no que foi pregado, que o Senhor possa curar nesta noite. Se for incredulidade, que o Senhor possa abrir os olhos, em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Nós encerramos o culto nesta noite com o sabor de vitória. Tudo o que aconteceu aqui nesta noite para nós foi vitória. O inimigo, ele tenta, Senhor, tentou agir no som para que outras pessoas não conseguissem ver essa palavra, ouvir, mas o Senhor agiu e graças a Deus a palavra foi pregada. Então, em nome de Jesus, nós cremos que muralha foi caída e a vitória alcançada, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aos irmãos que nos acompanharam pela internet, deixa eu ver aqui. Pastor Luísa Feira de Santana estava conosco. Acho que o pastor Paulo, em Londrina. É Paulo Sérgio o nome dele, em Londrina. Deixa eu ver quem mais. A irmã Valdelice. Deus abençoe, irmã Valdelice. Minha irmã e minha mãe, em Lauro de Freitas, mandou mensagem no Zap. Disse que estava assistindo. Minha mãe está aqui em Salvador, mas não pôde estar presente. Eu ia buscar ela hoje, mas meu carro deu problema ontem, deu um esquente. E passei o dia hoje na oficina, porém não resolveu porque as lojas de peças estavam fechadas. Aí amanhã eu vou ver se eu acho esse tempo de procurar, porque amanhã eu estou escalado para trabalhar. Vou ver se eu acho esse tempo de comprar. Não sei se vai dar tempo eu comprar e o mecânico trocar. Mas eles fizeram lá uma ligação direta, disse que dá para eu andar pouco. Não fazer viagens longas, andar pouco. Então dá para eu ir para o trabalho e voltar. Então por esse motivo eu nem empolguei a minha mãe, dizer a ela que eu ia buscar ela hoje. Mas eu acredito que ela está aí esses dias, ela vai ter a oportunidade de conhecer a nossa igrejinha. Amém? Deus o abençoe, em nome de Jesus. Hoje eu mudei a posição do celular porque, devido a esse chiado, que eu estou tentando descobrir, ele lá fica mais difícil de eu ficar mexendo e resolvendo. Aí eu botei aqui, perto, para que eu possa estar tentando descobrir. Eu não sei se é o conector, não sei se é ali a mesa. Estou achando que é a mesa, que se fosse o conector ainda estava chiado. Eu acho que é ali a mesa. Ele não pode estar na mesma função de outro, ou seja, ele quer uma linha específica só para ele. Se eu botar a mesma linha dividindo com outra coisa ali, ele não aceita, aí fica esse chiado. Eu acho que é isso, mas vou tirar essa dúvida ainda. Amém? Deus abençoe os irmãos pela internet. Eu vou finalizar aqui.